Olá, está no ar o Jornal da Câmara. A edição de hoje começa falando sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos. A iniciativa, desenvolvida pela Fundação de Assistência Social e Cidadania, foi inaugurada recentemente também na região central da cidade. Para falar sobre o funcionamento das atividades, eu recebo hoje no estúdio Maria da Graça Furtado. Seja então muito bem-vinda ao Jornal da Câmara, Maria da Graça. Obrigada. Primeiramente, vou te pedir para explicar um pouquinho, sobre esse serviço que já era disponibilizado na cidade, mas que passou a ser desenvolvido também agora na região central de Porto Alegre. Isso mesmo, que é muito importante para todos nós, para toda a população, de Porto Alegre. A população idosa, Porto Alegre é a primeira capital brasileira a ter o maior número de idosos, e a região centro também a região com maior moradores de idosos, pessoas acima de 60 anos, Mas há 10 anos atrás era mais de 60 mil idosos, imagina, hoje já deve estar com 100 mil idosos, E esse serviço, ele é fundamental porque ele fala de convivência, é um serviço então ofertado nos 22 centros de referência da assistência social de Porto Alegre e na região centro, que antes era só nucleado no Quilombo do Areal, especificamente para a população do Quilombo, agora também está sendo ofertado no CRAS Centro, Para quem, Para quem é o serviço de convivência para idosos? Então, pessoas acima de 60 anos, em situação de vulnerabilidade, pessoas que estão em situação de isolamento, de abandono, de negligência. Hoje a gente escuta, Luciana, muitos casos de idosos que estão sofrendo violência financeira, violência psíquica, e que a gente não fica sabendo. Eles não conseguem acessar os nossos centros de referência da assistência. Estão lá dentro de casa, são os usuários, vamos dizer assim, invisíveis, que nós, o serviço público, não consegue ter acesso. Então, no momento que nós temos esse espaço que tem no seu título a convivência e fortalecimento de vínculos, o que é isso? É um serviço que ele é realizado semanalmente aos idosos, então tem ofertas de oficinas reflexivas, então oficinas temáticas, onde se trabalha a questão da família, dos vínculos, qual é o papel desse idoso na família, e também outras situações maiores de fortalecer essas relações, à medida que a gente consegue enxergar a potência dos idosos. Então, pessoas que estão em isolamento, muitas vezes não acreditam mais na sua potencialidade, tudo que ela pode estar oferecendo à comunidade, oferecendo à família, e é nesse serviço semanal de convivência que a gente consegue perceber e despertar essas potencialidades adormecidas nesse idoso e na convivência ela surge e tu consegue trabalhar de forma técnica. Maria da Graça, Sim. Como que funciona o atendimento? Quantas pessoas podem ser atendidas? Isso. É um atendimento contínuo? Isso, ele é contínuo e por isso a importância do vínculo, No momento que tem a continuidade, tem a capacidade de criar vínculos. E ele é semanal, ele acontece em todos os CRAS, mas como que é o fluxo? O fluxo é a partir do atendimento da equipe técnica do CRAS, que tem os nossos psicólogos e assistentes sociais, que ao acolherem primeiramente esta família, eles percebem a importância daquele idoso na família de estar ingressando nesse serviço de convivência. Então, a família chega com uma situação que pode ser, às vezes, até de um outro membro da família, de uma criança, de um adolescente, mas o técnico, ao perceber que ali tem um idoso, que esse idoso ele está numa situação talvez de abandono ou de falta de convivência comunitária, falta de convivência social, está passando por um processo de exclusão, esses técnicos, não, esse idoso é indicado para ele o serviço de convivência. Então, há uma indicação técnica primeiro para ingressar e ele começa então a participar desse grupo que é
acontece todas as semanas. A média é em torno de 30 idosos por grupo, né? São vários grupos? São vários grupos. Hoje nós estamos com 33 grupos nos centros de referência, nucleados, e mais 11 organizações da sociedade civil que são parceiras nós. Nós estamos com uma média de 1.400 idosos semanalmente atendidos no serviço de convivência. No centro de referência da região central, já começaram esses atendimentos? Sim, começou semana passada, nós tivemos a inauguração de uma sala maravilhosa, foi preparada pela equipe com muito carinho e dedicação, e agora eles começam então a participar semanalmente tem oficinas que podem ser desenvolvidas de artesanato, de canto, de dança, além do momento reflexivo, né? Então isso está iniciando esse processo no CRAS Centro, essa nucleação que nos deixa muito felizes, porque sabemos que os idosos precisam desse espaço, né? Falando, né, das necessidades da população idosa, Sim. né? Conforme estudos aí do IBGE, até 2030, o Estado deve contar com mais de 1 milhão de idosos. 1 milhão a mais do que se tem hoje, Exatamente. na verdade, né? Como que tu enxergas que a capital tem se preparado, né, para receber essa população, para lidar com essa população que é tão significativa aqui dentro da nossa cidade, né? É fundamental, né? Porto Alegre, a gente pode pensar que tem muitas ações importantes, né? Nós temos o Conselho Municipal do Idoso, que tem uma atuação bem importante na cidade. No Conselho, a gente tem o Fundo Municipal do Idoso, e com quase 100 instituições que fazem parte do Fórum de Entidades do Conselho e que, através do fundo, conseguem captar recursos para a melhoria do atendimento à população idosa. Nós temos uma coordenadoria do idoso, nós temos essas parcerias na cidade, né, que fazem parte do atendimento aos idosos. Nós temos instituições de longa permanência também com recursos provenientes do fundo da assistência social, mas nós temos a delegacia do idoso, né, de Porto Alegre, que é específica à população idosa. Nós temos uma gama de serviços que pensam, se preocupam em qualificar o atendimento à população idosa. No entanto, precisamos avançar muito, né? Porto Alegre já tem a carta, né, de cidade amiga do idoso, mas com muitos desafios, né? Principalmente a população que a gente chama, que está em grau 3, o que significa? É uma população de idosos que estão com dependência total para a sua vida diária, né? E a gente tem poucos recursos para que essa população seja atendida, a população, eu digo, a mais carente, né? Então nós temos que avançar nessa área, porque estamos vivendo cada vez mais tempo de vida, e a nossa luta da FASC e de outras secretarias de Porto Alegre é que esse tempo a mais de vida seja com qualidade, seja com dignidade, né? Então, essa é uma preocupação. Temos, sim, muitos serviços, os que participam do serviço de convivência para idosos estão cada vez participando mais das conferências da assistência, conferência do idoso, na CORAS, no CORAS são os conselhos regionais de assistência social. Então, é uma população que está com mais crítica, com mais consciência crítica e consciência da sua capacidade ativa, né? Mas nós temos muitos desafios de ampliar esse serviço e principalmente a população com maior vulnerabilidade e risco, né, risco de vida. Com certeza. Falando então um pouquinho, voltando, né, para esse serviço que está sendo oferecido na região central, para quem tem interesse em participar, como que deve proceder, Maria da Graça? Existe algum site, a pessoa deve ir até o CRAS, o que precisa levar de documentação? Enfim. Sim, tem sim o site da Prefeitura, que pode acessar os endereços dos CRAS, Centros de Referência da Assistência, mas especificamente o fluxo é ir ao centro de referência, né, que no CRAS Centro é ali atrás do Tesourinha, né, bem do lado do ginásio Tesourinha, e
e participar do primeiro atendimento do serviço à família, que é o acolhimento à família, né? Que é o serviço PAIF. Então, neste serviço, ele vai ser, então, acolhido, a família vai conversar com os técnicos ali, não precisa levar documento nenhum, apenas ir até o CRAS e participar dessa primeira acolhida e a partir dessa acolhida o técnico vai orientá-lo. Se é indicação para o serviço de convivência ou não, de que forma ele pode estar ingressando, mas tem que ir até o centro de referência, né? Que aí a gente pode depois divulgar o endereço correto, mas é bem junto ao ginásio Tesourinha, de que funciona de segunda a sexta-feira, o CRAS está aberto à população, principalmente a população idosa, e é importante saber que agora esse trabalho está nucleado ali, né? Tá certo, então. Maria da Graça, gostaria muito de agradecer a tua presença no Jornal da Câmara. Muito obrigada pelas informações e parabéns já pela iniciativa, né? Obrigada, estamos sempre à disposição. Tá certo, muito obrigada. Obrigada. O Jornal da Câmara segue agora para falar sobre a reinstalação da Frente Parlamentar em Defesa dos Servidores Municipais e dos Serviços Públicos de Qualidade. O pedido de reativação foi feito pelo vereador Adelicel, do Partido dos Trabalhadores, que coordenará os trabalhos do grupo. Foi um momento muito importante, porque nós conseguimos resgatar toda a trajetória desta Frente Parlamentar de cuidados com o serviço público, com os servidores, né? Com a presença da primeira presidente, que foi a ex-vereadora Jussara Coni, também da Fernanda Melchiona, que deu continuidade, e eu retomei, reinstalando então essa frente parlamentar de incentivo ao serviço público, os cuidados que tem que ter com o serviço público, e o nosso objetivo, acertado com muitas entidades presentes, é de que até o mês de março a gente faça um grande dossiê, setor por setor, segmento por segmento, secretaria por secretaria, para que a gente possa entregar ao governo, a gente possa entregar para as outras autoridades também, os órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de Contas, Ministério Público e os 36 vereadores. Depois, evidentemente, haverá um ano eleitoral. Se os candidatos a prefeito quiserem utilizar os dados que ali estão, eles que utilizem da forma que queiram utilizá-los. Da minha parte, sempre em defesa do serviço público. No Por Onde Eu Ando de hoje, você conhece a história de Padre Cacique. O religioso dá nome a uma importante avenida da cidade. Nós estamos em uma via bastante conhecida aqui na zona sul da cidade. Aqui está localizado um famoso asilo para idosos que divide a cena com o agito do estádio de um dos times integrantes da dupla Grenal. Nós estamos na Avenida Padre Cacique. A via tem início no centro de Porto Alegre, nas avenidas Borges de Medeiros e Praia de Belas, e vai até a zona sul da cidade, na Avenida Chuí. A via é uma homenagem ao padre Joaquim Cacique de Barros, nascido em Salvador, na Bahia, em 1831. Foi ordenado sacerdote com apenas 22 anos em 1853. Nesta época, o religioso passou por uma série de problemas de saúde que o obrigaram a procurar um lugar melhor para viver. O padre chegou então em Porto Alegre, onde descobriu a sua missão de servir ao próximo. Depois de anos prestando serviços de assistência a crianças e idosos, o religioso criou um asilo, que tempos depois passou a se chamar Padre Cacique. O católico ficou no comando da instituição até o dia 13 de maio de 1907, data do seu falecimento. O local continua funcionando aqui neste prédio até os dias de hoje. Também na Avenida Padre Cacique está localizado o estádio José Pinheiro Borda, conhecido como Gigante da Beira-Rio ou apenas Beira-Rio.
O local pertence ao Esporte Clube Internacional. O Beira-Rio tem capacidade para mais de 50 mil torcedores, sendo o 10º maior estádio do país. Foi inaugurado em 1969. O Por Onde Eu Ando de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana em outra rua aqui de Porto Alegre. Até lá! O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!